Todo mundo que me acompanha aqui sabe que eu cito muito o livro 1984. E agora eu quero fazer uma referência ilustrada. Para quem não conhece a obra, que vale muito a pena, pois é quase um manual de como viver no Brasil em 2024, existe um trecho muito específico que ficou conhecido pela expressão 2 mais 2 é igual a 5. Num resumo muito resumido mesmo, existia um Ministério do Amor e nesse ministério você era reeducado a pensar diferente porque o seu pensamento é errado, é errático. Então você era preso e torturado enquanto o agente do ministério, mostrando 4 dedos, perguntava: quantos dedos você vê aqui? O preso respondia que via 4, mas que se o partido assim quisesse, a resposta seria 5. O agente do Ministério do Amor explicou que aquela resposta não valia porque ele sentia que não era verdadeira, que ele não acreditava de coração que 4 dedos levantados, na verdade, eram 5. O preso responder 5 era uma mentira, que falava aquilo só para sair da situação. Mas não é assim que o Ministério do Amor funcionava. Você precisava mudar de verdade. E então, novas rodadas de maldade seguiam. Assim foi durante muito tempo. O preso chega ao ponto de pedir por favor que o agente o ajudasse com seus olhos que estavam enxergando errado, porque ele não queria enxergar 4 dedos levantados, ele queria enxergar 5. Até que um dia, após o físico e o psicológico destruídos pelo medo e pela dor, de coração ele aceita que o que ele vê são 5 dedos, por mais que apenas 4 estivessem levantados. No início do livro, o protagonista, que acabou preso por ter um pensamento dissidente do partido, escreveu em seu diário que liberdade para ele era ter o direito de dizer que 2 mais 2 eram igual a 4. E aí, já caminhando para o final do livro, ele aceita que 2 mais 2 podem ser 5. É muito, muito, muito triste. Mas dito isso, vamos às matérias. Coronel Naime presta depoimento no STF e elogia Moraes. Precisava de reação. Coronel, que ficou mais de 1 ano preso por determinação de Moraes e está em liberdade provisória, elogia a reação do ministro contra o 8 de janeiro. Nessa terça-feira, o Moro também foi poupado da cassação no TSE. E seu pronunciamento? Bom, temos que nos orgulhar do nosso judiciário. E essa frase veio no mesmo dia em que Zé Dirceu teve as suas penas por corrupção extintas pelo STF, assim como Dias Toffoli anulando todos os atos da Lava Jato contra o Marcelo Odebrecht. Por fim, o único condenado atual da Lava Jato é o Deltan Dallagnol. Enquanto isso, Felipe Martins, que foi preso por risco de fuga porque teria saído do Brasil sem passaporte, agora apresenta mais uma prova que não saiu do Brasil hora alguma, anexando comprovantes do Uber, dizendo que ele estava circulando de Uber no Brasil enquanto Bolsonaro ia para os Estados Unidos. Mais de 100 dias preso, sem julgamento, sem denúncia. Citando outra frase de 1984, liberdade é escravidão. E aí, amigos, bom ou não? E ainda nesse contexto de distopia, vamos falar de hipocrisia, que é sempre algo a ser apontado na cara da galera do lado de lá do muro. E é bem fácil fazer isso. Nessa semana, o PL da Globo também voltou à pauta sob muita pressão. Nossa pressão. E aí, vendo que talvez não consiga entubar isso no povo, uma nova proposta já está no forno. E, aliás, já foi aprovada na Comissão de Comunicação nessa quarta-feira, sob o olhar do presidente da comissão, que é do Republicanos. Calma que eu vou explicar tudo e você vai entender por que não tem um dia de sossego no Varzil. Desculpa de peidorreiro usada pelo governo se amparando na tragédia do Rio Grande do Sul? Temos também, mas é tão gostoso quando a gente pode provar que... Ei, você tá mentindo. Alexandre! Ô Alexandre! Vem cá! Se bem que é o povo de esquerda, né? Danada. E sabe a picanha do Lully? Pois é, você até hoje não viu e não é novidade. Mas atenção, consumidores de cervejinha. Eu tenho uma notícia pra te dar. Temos também a Câmara dos Estados Unidos indo pra cima do FBI para perguntar qual o papel da instituição no avanço totalitário brasileiro em mais um desdobramento do efeito Elon Musk. Tem muito mais coisas para contar no vídeo de hoje, como a pesquisa feita na Câmara de Deputados que mostrou que os parlamentares estão com seus corações peludos quando o assunto é o desgoverno. Então, eu espero que você seja forte e fique até o final, porque o plano é te cansar até você desistir. Eles só não contavam que para nós, desistir não é uma opção. 2 mais 2 é igual a 4.
Antes do vídeo começar, eu queria agradecer ao pessoal da Nato Shark, que me mandou de presente esse kit de suplemento alimentar ideal pra galera mais madura, que quer dar uma forcinha no sistema imunológico, para poder dar aquele upgrade na saúde. Esse kit aqui vai para minha mames e eu já aviso que não é propaganda e nem merchan. Eu tô anunciando aqui porque a empresa é conservadora e em meio ao brutal cancelamento que qualquer empresário de direita sofre, Luciano Hang tá aí para não me deixar mentir. Sempre que possível eu vou dar essa força para essa galera. Então, se você já consome esses produtos, dá uma oportunidade pro pessoal que tá lá na trincheira junto com a gente. Se interessou pelos produtos da Nato Shark? Então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Combinado? Será que ficou bom igual a mulher lá da Top Term? Vamos começar aqui mostrando as falas de Tachad, que você sabe, olhou torto, ele te taxa. Onde ele, de livre e espontânea vontade, deixou claro que a taxação para as comprinhas abaixo de $50, que aconteceu no governo Lula, não aconteceu antes porque não teve uma vontade política para que isso acontecesse. Veja. Infelizmente, de 5, 6 anos para cá, essas empresas usaram um expediente, como o senhor colocou, ilegal, para passar como remessa, pessoa a pessoa, o que era uma venda comercial. Tá? Falando português claro. Só que havia determinação política, que durou 5 anos, que nada fosse feito. Eu digo que é política, porque se você falar com qualquer auditor da Receita Federal, eles vão dizer, nós avisamos. Porque na verdade isso começou lá em 2018, 2019, em que essa curva começa a entrada fraudulenta dos produtos e ninguém toma providência. Eu fico admirado de ver como isso não foi objeto ainda de uma investigação. Por que isso aconteceu? Se tivesse resolvido na origem, nós não teríamos o problema que temos hoje. Peraí, o Tachad tá deixando claro que o problema das comprinhas abaixo de $50 não serem taxadas antes foi porque o governo não quis. Governo de 2018-2019. Aí eu te pergunto, quem era o governo em 2019? Que saudade do meu ex. Mas visto que a galera ficou pé da vida com a taxação das brusinhas e agora aparece Tachad pra dizer que Biruliro não quis fazer o que o Tachad fez, eu pergunto, Tachad, você é fã ou você é hater? E já que eu falei do Bolsonaro, a dona Bela Megali do O Globo nos trouxe essa matéria. PF trabalha com nova data para encerrar a investigação sobre joias ilegais de Bolsonaro. Para quem ainda não entendeu do que se trata a questão das joias do Bolsonaro, ele ganhou relógio, abotoadura, caneta, enfim, itens personalíssimos de um presidente. Ele ganhou de um presidente. Sendo itens personalíssimos, se entendia que o presente era do próprio Bolsonaro. Uso pessoal, personalíssimo. Mas segundo as investigações, Bolsonaro teria vendido seus itens, só que aí o TCU falou, não, pera... Isso não são itens personalíssimos, são itens da União, então se devolve. Bolsonaro então teria readquirido os itens e devolvido. Esse é o suposto crime, onde ninguém foi lesado. E é exatamente isso que diz um trecho da matéria. Vou abrir aspas para você conferir. Como informou a coluna, entre os avanços da investigação está o acesso a imagens inéditas e a coleta de entrevistas que confirmaram detalhes sobre a venda e recompra ilegal de joias que compunham o chamado kit ouro branco. Fecha aspas e eu vou frisar de novo. Ouro branco. Como nós estamos em uma democracia relativa pujante, eu até poderia ficar preocupada de irem pra cima do Biruliro por conta disso. Mas após isso aqui, eu não tô mais. TCU decide que Lula pode ficar com um relógio de ouro branco de R$60 mil. Então, amiguinho, só podemos concluir que ou o Lula pode e o Bolsonaro não, o que não condiz com o Estado Democrático de Direito. Na minha opinião. E é só uma opinião, Ministério da Verdade, por favor, não me prende. Ou não vai dar nada pro Bolsonaro porque o TCU disse que item personalíssimo é de propriedade do presidente que recebeu. Essa vai valer a pena acompanhar. O que também vale a pena acompanhar é a desculpa de peidorreiro que eu falei, porque, bicho, os caras contam que nós não vamos nos lembrar de um passado recente.
muito recente. Matéria de 4 de abril de 2024. Voa Brasil. Programa com passagens aéreas até 200 bonouros começa em abril, diz ministro. Veja como vai funcionar. E aí tem o detalhe mais legal, tá? Voa Brasil foi apresentado no ano passado e deve iniciar depois de ter lançamento adiado 2 vezes. Ou seja, um projeto de 2023. Em 4 de abril, o próprio ministro anunciou que, enfim, ia rolar o programa que já tinha sido adiado 2 vezes. Só que aí a gente chegou no final de maio. Voa Brasil, lançamento de programa é adiado novamente e ministro atribui atrasos às enchentes no Rio Grande do Sul. Só que ele ia ser lançado em abril, após outros 2 adiamentos, eu tenho que deixar isso bem claro. Vocês acham que nós somos todos idiotas, seu ministro? Você acha, né? Pois é, essas desinformações do governo, se o Alexandre não vê, porque ele deve estar muito ocupado, sei lá, lavando o cabelo. Mas tá, vamos agora de hipocrisia, porque o que a gente mais assiste são os parlamentares da base do governo gritando no plenário e nas comissões sobre machistas, sobre os homens que não respeitam mulheres, sobre a defesa das mulheres, sobre o mexeu com uma, mexeu com todas. Menos no caso do filho do Lula, que fez um carinho ao contrário na esposa, porque sobre isso elas ficaram mudas. Mas tá, no início desse mês, de maio, demos de cara com essa notícia aqui. Servidoras denunciam o diretor do CAD por assédio moral. Relatos de assédio moral foram formalizados por pelo menos 9 mulheres contra Ricardo Blatz, diretor de administração e planejamento. Abre aspas para a denúncia descrita na matéria. Blatz é acusado por servidoras do CAD de fazer constantes ameaças de demissão, de insinuar sem provas que terceirizados são corruptos, de tratar mulheres com desrespeito e de fazer comentários machistas na presença de subordinadas. Fecha aspas. Aí, as feministas que fizeram L deveriam estar super esperando a demissão desse senhor machiste, né, que fica grandão pra cima das mulheres. Mas, na verdade, o cara só foi tirado do meio das mulheres que o acusaram, já que petista acusado de assédio por 9 servidoras ganha cargo na presidência. Ex-vereador acusado de assédio moral por servidoras do CAD vai atuar na organização do G20, presidido pelo governo brasileiro. É aquela machista ruim só da oposição. Os nossos a gente realoca porque... Vamos pra cima, gente, com o nosso amor, com a nossa hipocrisia. Por falar em hipocrisia e G20, o Brasil, como a matéria anterior informou, vai presidir a reunião esse ano. A pauta do G20 no Brasil será a inclusão social e o combate à fome e à pobreza, além das mudanças climáticas, é claro. Mas olha que interessante, a cúpula global que vai se reunir para discutir o combate à fome e à pobreza no mundo vai fazer isso nesse resort de luxo. E quem me deu essa informação foi a Folha. O governo leva a reunião do G20 para resort de luxo ligado à família Maggi. Bicho. Não coringar no Brasil é muito difícil. Mas vem cá, eu falei que eu tinha uma surpresinha pro pessoal da cervejinha que o Lula prometeu, né? Pois é, não sei nem como te contar isso. Reforma tributária. Banco Mundial estima imposto do pecado em 33% no refrigerante e 46% na cerveja. Alíquotas foram projetadas com base em informações repassadas pelo Ministério da Fazenda, mas ainda não refletem as cobranças exatas do imposto seletivo, que só serão definidas futuramente. Bom, o que essa matéria nos diz é que, baseado nas informações repassadas pelo Ministério do Taxad, quase metade do valor da sua cervejinha pode ser de imposto. Mas fiquem calmos. Esbanja certa vez nos disse que o imposto era para a empresa, não para o consumidor. Então... É mentira! Ninguém fica agitado aí de forma antecipada, tá? Isso é só uma projeção. O futuro a Deus pertence, né, Simone Steph? Então, assim, eu acredito que o painho deve discutir essa maldade com os pobres no resort de luxo lá no G20, porque discutir com parlamentares está parecendo um pouco complicado. Isso porque a Quest, conhecida por ter um quadro diário na Rede Lully, fez uma pesquisa entre os deputados federais. E o resultado foi esse aqui. 42% avaliou o governo negativamente,
32% positivamente e 26% regular. Mas o que chama atenção é o fato de que o negativo subiu de 33% para 42% e o positivo caiu de 35% para 32%. Já aqui, a Quest mostra uma comparação entre a avaliação pública do governo, onde os que avaliaram positivamente caíram de 37% para 33%. Já a negativa era 27% e subiu para 33%. Na regular, caiu 32% para 31%. Já no mercado financeiro foi o mais caótico de todos, onde a percepção negativa do desgoverno subiu de 44% para 64%. Já a positiva caiu de 20% para apenas 6%. Pois é, parece que a crise não é só uma sensação, não é mesmo? Mas o mais legal foi ver a Rede Lully se esforçar ao comentar essa pesquisa. E eu ri demais, porque a frase inicial e a cara da jornalista foram impagáveis. É interessante isso mesmo, porque é o seguinte, a pesquisa retrata que os deputados estão reclamando meio que de barriga cheia. Cara, o choque dela ao ver os percentuais para depois concordar que tá todo mundo reclamando de barriga cheia. Sensacional. A alegação da Rede Lully é que boa parte dos parlamentares teve encontro com algum dos ministros. Então você tá reclamando por quê, meu filho? Queria eu ter um goleiro igual a Globo no meu Cruzeiro, sabe? Que defende tudo, deixa passar nada. Mas esse carinho entre Globo e governo, aparentemente, e eu disse aparentemente baseado apenas no meu achismo, porque eu não tenho prova de absolutamente nada, é super recíproco. E eu digo isso porque nós estamos há 2 semanas segurando o PL da Rede Lully lá no Congresso com mobilização social todo santo dia. E se você não sabe do que eu tô falando, foi o último vídeo que eu fiz aqui no canal. Então, se você não viu, vai lá se atualizar. Eles pautam o PL da Globo, nós mobilizamos, eles retiram. No dia seguinte, pautam de novo, a gente se manifesta, eles tiram de pauta. Mas o dia de hoje foi diferente, porque além do PL da Globo, que nós já conhecemos, eles apareceram com o PL da Globo 2.0. Todo mundo lembra do PL das fake news, né? Todo mundo aí também lembra que dentro do PL das fake news existia um artigo que visava obrigar as plataformas a pagarem pelos conteúdos jornalísticos produzidos pelos veículos da velha mídia. Tá, deixa eu detalhar isso só um pouquinho. As empresas de mídia que produzem conteúdo jornalístico, como Globo, UOL, Folha, Estadão, foram reclamar que as plataformas utilizavam o conteúdo que eles produziam e por isso o justo seria que essas plataformas remunerassem as empresas pelas produções do conteúdo. Gente, eu conto ou vocês contam? Tá, deixa que eu conto. Empresas de mídia, vem cá. A gente só vê vocês porque vocês estão nas plataformas, porque pelo que eu me lembre, e eu sou uma pessoa que consome muita notícia, a última vez que eu digitei na barra da internet um site de notícia para ler o que algum deles publicava foi em 2017. Hoje os links das matérias mais importantes ou mais interessantes rolam nas redes sociais. E se a gente se interessa, nós clicamos no link que leva até o portal de vocês. É assim que funciona na vida real. As Big Techs, as plataformas já fazem um favor para vocês porque são elas que dão visibilidade ao conteúdo que vocês produzem. É isso. Mas todos nós sabemos que a mídia tradicional tá na UTI e a cada dia que passa perdendo espaço para a internet. Não só em visualização, mas também em publicidade. PL das fake news já foi enterrado. Então, o que o Congresso poderia fazer para ajudar? Bom, eles foram no PL das fake news, retiraram a parte que determinava o pagamento de conteúdo jornalístico e publicaram um novo projeto de lei que trata apenas disso, o PL 1354. Ah, Bárbara, mas se atinge toda a velha mídia, por que você tá dizendo que beneficia mais a Globo? Então, por causa disso aqui, artigo 21b, o valor da remuneração a ser paga pela plataforma digital de conteúdos de terceiro às pessoas jurídicas previstas no 2º do artigo 21a deverá considerar os seguintes critérios de forma cumulativa, sem prejuízos de outros. 1. O volume de conteúdo jornalístico original produzido. 2. Presta atenção nesse 2.
A audiência nas plataformas digitais de conteúdo de terceiros, dos conteúdos jornalísticos produzidos pelas pessoas jurídicas, desconsideradas técnicas de manipulação artificial de métricas de aferição. E 3. O investimento em jornalismo aferido pelo número de profissionais do jornalismo regularmente contratados pela empresa, registrados em folha de pagamento e submetidos à relação anual de informações sociais. Galera, em resumo, a maior leva mais. E vocês sabem qual é a maior empresa de mídia do Brasil? Pois é. No início da tarde dessa quarta-feira, eles aprovaram esse projeto na Comissão de Cultura e já tentaram levar para o plenário para meter uma urgência que, se aprovada, poderia levar a uma votação relâmpago ainda no dia de ontem. Isso somado ao PL da Globo original, que também estava na pauta. Aí eu me pergunto, se a preocupação real era com fake news, por que a questão da remuneração das plataformas para empresas como a Globo aparentemente se tornou uma prioridade? Por que Congresso Nacional? Não, peraí que não está adequado. Agora vai ficar adequado. Por que Congresso Nacional? Eu acredito que essa resposta não virá e a mobilização vai ter que ser dia sim no outro também. Ninguém vai cansar de avisar todos os dias. Mas eu confesso que se a gente se mobilizar juntos, vai ficar mais fácil. E para finalizar, a saga Elon Musk e o Twitter Files, que teve um novo desdobramento. Câmara dos Estados Unidos investiga suposto papel do FBI na repressão aos críticos do Brasil. E a reportagem nos conta que a Câmara questionou formalmente o FBI se eles atuaram de alguma forma, e qual seria essa forma, no processo autoritário que eles acreditam que o Brasil viveu e vive desde os últimos anos. E eu tenho que dizer que eles acreditam, porque se eu disser que eu acredito, eu posso estar atentando contra a democracia, de tão democracia que nós somos. Só que o fato de rolar esse questionamento nos leva a crer que alguma coisa rolou, porque os parlamentares americanos não iam acordar do nada em um belo dia e decidir questionar formalmente uma instituição sobre um assunto do que está rolando no Brasil. De algum lugar eles puxaram esse fio. Minha dúvida é qual lugar seria esse, mas eu acho que em breve, bem em breve, todo mundo vai acabar descobrindo. E enquanto eu li essa notícia, na tarde de quarta-feira, eu também li essa aqui. Moraes manda prender homem de 68 anos pelo 8 de janeiro, mesmo com recurso pendente e câncer avançado. O idoso de 68 anos, além de câncer na próstata, possui outras comorbidades e foi condenado a 14 anos de prisão. E lê essa matéria para vocês no mesmo dia em que eu conto que o José Disseu tá livre, que o Marcelo Odebrecht está livre, que os irmãos Wesley e Joesley Batista estão livres. Me fez refletir em qual grau isso poderia ser feito em nome do Estado Democrático de Direito. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Mas essa fase, ela vai passar, ela entrará para os livros de história. Nós vamos contar para os nossos filhos e para os nossos netos. E de tudo que tiraremos, mais uma vez, será aquela lição de que o preço da liberdade é a eterna vigilância. E galera, que vigilância foi essa da última semana? Que mesmo com uma virose brava, lá estava eu na mobilização e eu agradeço de coração a todos que se mobilizaram com a gente para fazer a nossa voz soar mais alta dessa vez. Então assim, vocês não contam comigo para desistir dessa. E se vocês estão aqui, é porque também não estão prontos para desistir. E a todos que gostam do meu trabalho e que podem contribuir, não é Pix. É uma troca. Você assina a minha plataforma e financia o meu trabalho e em troca eu te ofereço conteúdos exclusivos. Assim, todo mundo sai ganhando. Por 10 bonuros por mês você faz uma mega diferença pra mim no meu trabalho. Então, se você quiser e puder, sempre, claro, entra pra família. A melhor família da internet. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, já lembrando que mês de maio está acabando, promoção do mês das mães está acabando, onde na assinatura do plano anual você ganha 2 meses totalmente off. E desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. PL da Globo vai passar? Algum deles? Mas o mais importante, qual partido vai arregar?
Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!